Oi meninas, boa noite, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre... What the fuck? Por uma boa causa, né? Então tá, vou tentar passar credibilidade e ser uma pessoa séria. Vamos lá de novo, vamos começar outra vez. Oi pessoal, boa noite, tudo bom? Meu nome é Tuane. Boa noite não, né? Que a gente não sabe se esse povo vai ver isso de dia de hoje. Corta tudo, começa de novo. Oi, boa noite, meu nome é Tuane e eu vim aqui hoje contar um pouco pra vocês, dividir um pouco com vocês da minha experiência com o Núcleo Vida Plena e com o trabalho de apometria que acontece lá. Primeiro, eu acho que a primeira coisa que eu preciso contar pra vocês é que eu já tive contato com a apometria em outra ocasião, há uns 2 ou 3 anos atrás, em outro local, e não tinha sido uma experiência muito bacana. A apometria, acho que todo mundo sabe, mas pra quem não tem conhecimento, é um tratamento espiritual que envolve algumas questões que me causavam medo. A verdade é essa, eu sou uma pessoa super medrosa, eu tenho receio dessa coisa de ai meu Deus, eu vou ver um espírito, ai meu Deus, eu tô falando com um espírito. Eu não lido bem com esse tipo de coisa, apesar de que isso devia não ser um tabu para mim, mas e é muito. Inclusive eu trato isso em terapia, mas enfim, a gente vai chegar nisso ainda. Volta aqui. Então, eu queria dividir com vocês hoje a experiência do Núcleo Vida Plena, porque pra mim foi uma experiência muito positiva, desmistificou bastante a experiência anterior e é por isso que eu vim trazer esse vídeo de depoimento pra vocês, porque eu acho importante, porque com certeza, assim como eu, algumas pessoas podem ter passado por experiências ruins anteriormente, e eu não tô dizendo que a casa onde eu fui tava errado ou tava certo, eu acho que não tem certo e errado nesse caso, né? Eu acho que é muito mais como eu me senti e talvez eu não estivesse naquele momento há 2, 3 anos atrás, quando eu passei por isso, preparada para aquilo. É basicamente isso. Eu não tô aqui para discutir se é certo, se é errado, procedimento, aliás, eu não tenho nada a ver com isso, com como as coisas acontecem, né? Eu tava ali para ser tratada e, enfim, acho que é sobre isso que eu quero falar. Como que eu cheguei no Vida Plena e para esse atendimento apométrico? E eu já venho fazendo terapia há algum tempo e cheguei num processo com a minha terapeuta que não tava muito bacana. Ela tem uma linha terapêutica bem... Tinha, né? Ela não morreu e ela continua atendendo, eu que abandonei ela. Mas ela traz uma linha terapêutica muito clássica e tal, aqueles processos muito certinhos e que é uma questão pessoal, não estavam funcionando muito bem comigo. Eu acho que a gente chegou, a gente caminhou bem no comecinho e tal, mas a gente chegou num momento em que eu achei que tava muito nhenhenhen, sabe? E eu não sou do nhenhenhen, e a coisa não tava fluindo bem. E aí eu conversando com essa minha amiga, ela falou, tem um terapeuta ótimo, o Fábio Nasa, que não sei o que lá, que você marca uma consulta com ele, vê qual é que é, vê se você curte e tal. Eu acho que ele faz mais a sua linha, a sua cara. Eu falei, bom... O cara é bom, ele sabe o que ele fala, tem bastante conteúdo, é muito inteligente, ele sabe o que ele fala. Marquei uma consulta com o Nasa e acho que rolou super legal desde o primeiro dia, assim, foi bem bacana, bem produtivo. A gente teve vamos dizer, um bom match ali de ideias e tal, e achei que a coisa ia funcionar. E foi ele que me sugeriu, em um determinado momento do processo, que eu passasse por apometria. Eu não gosto muito de virar... não é que eu não gosto de confrontar as pessoas, não é isso. Mas a partir do momento em que eu tô ali e tô passando por uma terapia e tal, e a pessoa me sugere, dentro de um processo terapêutico, um atendimento ou algum tipo que dá uma sugestão, né, de exercício ou de qualquer coisa, eu não sou da opinião de que você tem que relutar ou dizer, ai não, eu já fiz isso e não gostei, entendeu? É óbvio, né, tudo depende do quanto você se sentiu mal e tal, mas naquele momento eu falei, apometria
eu já sabia, né, que ele era dirigente de uma casa apométrica, então que eu ia estar meio sujeita a isso. Eu tava bem de coração aberto, a verdade é essa. E aí eu falei, tá bom, vamos lá, vamos ver qual é que é. Porque, assim, eu já estive em diversas casas espíritas e sei que as coisas mudam muito de um local pro outro, dependendo da forma como é que são conduzidas e tal. E aí ontem, bem recente, né, meu depoimento. Mas é bom que as coisas estão frescas na cabeça e aí não dá tempo de esquecer. E aí ontem eu passei pela minha consulta apométrica e a primeira coisa que eu quero falar é que foi muito diferente da anterior, muito diferente mesmo. O grupo, as pessoas que trabalham ali no Vida Plena, elas são muito amorosas e acolhedoras. Mais ou menos. É diferente da forma como eu fui tratada e como eu fui recebida lá no outro, sabe? No outro local, como eu disse, às vezes foi tudo como eu me senti naquele momento. Eu não estava preparada para ouvir aquelas coisas daquela forma, eu não quis aceitar aquelas coisas que as pessoas me falaram, mas a sensação que eu tive dessa vez foi de um acolhimento muito grande. Eles são muito amorosos e eu me senti muito acolhida. Eu não gosto de falar da minha vida para as pessoas. Eu tenho muitos conhecidos, mas eu tenho pouquíssimos amigos. Eu não sou de me abrir com as pessoas, tanto que isso é um processo para mim na terapia, que eu demoro muito tempo para me abrir, para contar todas as coisas para os terapeutas com quem eu faço terapia, porque eu tenho esse bloqueio, essa dificuldade, eu demoro para confiar nas pessoas. Mas ali eu me senti acolhida e, sei lá, consegui, assim, numa única sessão, num único momento de encontro, explicar os motivos pelos quais eu tava ali e tal, e aonde eu estava buscando ajuda e queria ajuda. E ao contrário também de outros atendimentos apométricos, foi uma coisa super tranquila. Foi angustiante, assim, num pontinho, num momento muito específico, no qual a gente voltou numa época da minha vida que realmente foi um período muito conturbado. E eu meio que revivi aquelas sensações, porque eu tenho umas sensibilidades afloradas também. Então eu revivi aquelas sensações e foi um pouquinho dolorido, vamos dizer assim, mas foi importante. Eu entendi que foi importante. He's got many faces. Mas foi rápido também, tá? Foi bem rapidinho. Foi uma coisa de talvez menos de 1 minuto. É que ali quando você tá ali no processo, você perde um pouco a noção do tempo, né? E enfim, foi só esse momentinho ali em que eu me senti um pouco angustiada e tal, me deu um nó na garganta, eu tive vontade até de chorar, mas foi rápido, foi tão rápido que não deu nem tempo. E durante todo o processo eu me senti muito acolhida, muito amparada, nossa, muito abraçada, assim, como se todas as pessoas ali tivessem, sabe, me abraçando e me entendendo e acolhendo as minhas questões. E foi feito um trabalho muito legal, muito bacana. Como eu disse, eu tenho algumas sensibilidades e eu pude, não sei se eu pude por conta da sensibilidade ou se eu pude porque podia mesmo, acompanhar umas coisas que eles fizeram aqui em casa e foi tão lindo que me deu até vontade de chorar de novo, mas aí foi de emoção. Mas eu segurei porque eu não gosto de chorar em público, eu tenho um probleminha com isso. E enfim, e aí foi isso e eu saí de lá super bem. Eu dormi a noite super bem, coisas que eu tenho bastante dificuldade para dormir, eu tenho processos de ansiedade muito grandes, digamos, muito importantes. Eu tenho crises de ansiedade e elas costumam ser bem chatinhas de madrugada. E essa noite eu dormi super bem, aliás, dormi até algumas horas a mais do que eu tô acostumada a dormir. Eu durmo uma média de 4 ou 5 horas por noite. Essa noite eu dormi quase 8. Na verdade, eu cheguei e apaguei na cama. E então, assim,
Tenho aí ainda algumas partes do tratamento para concluir, né? Porque é aquela coisa, como diz o NASA, o processo é 80-20, né? Eles fazem 20% do trabalho e você tem que fazer os outros 80%, então eu tenho aí umas coisas ainda pra fazer. Mas a princípio eu saí de lá muito bem, como há bastante tempo eu não me sentia, muito calma, muito tranquila, como também já fazia algum tempo que eu não me sentia. E vou continuar o tratamento, vamos ver aí como é que vai seguindo. Qualquer coisa, se rolar, se der certo, eu volto pra contar pra vocês como foi aí, porque tem um tratamento aí de 21 dias pra ser feito. E como eu disse, pretendo fazer as coisas direitinho pra que tudo flua bem e pra que eu faça a minha parte, né, no tratamento, porque não é só ir lá. Eu queria mesmo poder ir toda semana, sabe? Do céu. Queria, mas eu sei que não pode, eu já li a respeito. Tô sabendo que não pode, mas a vontade mesmo era ir lá toda semana, porque a gente sai de lá com o coração quentinho. Não ouve o que digo eu. Sabe, se sentindo abraçado. Espero ter contribuído aí. Agora eu vou pedir ao Pai uma bênção para todos os que estão aqui. Mano, eu falei pra caralho, né? Pra cacete. Na hora que eu fui te mandar o vídeo, eu me dei conta de que eu não tinha gravado o motivo pelo qual eu tinha ido fazer a apometria. Muito lesada. Enfim, vou gravar agora, separado. Aí você corta. Você sabe o que fazer, né? Enfim, não preciso te explicar nada não. Porque o NASA me indicou a apometria, né? Houston, we have a problem. Qual foram os motivos que levaram ele a me passar esse tratamento, esse processo como complemento do nosso tratamento terapêutico. Eu venho de questões, e isso não tem nada a ver com pandemia, tá? Isso começou muito antes, já faz uns quase 2 anos que eu venho de processos de ansiedade muito intensos. Eu tenho crises de ansiedade que me trazem perturbações físicas mesmo. Assim, meu coração dispara, eu começo a tremer, minhas mãos transpiram, eu fico muito nervosa, eu tenho aquela sensação de morte iminente, eu passo mal de verdade, a ponto de algumas vezes achar que realmente eu ia morrer e que eu não ia conseguir ter controle sobre tudo aquilo. Eu tenho na verdade, enfim, agora tem sido bem espaçadas as minhas crises, mas eu passei aí por uns últimos 4 ou 5 meses tendo crises quase que diárias, nesse sentido, muitas madrugadas em claro, muita insônia, muita dificuldade para dormir, eu tinha muito medo. Durante os meus sonhos, durante os meus sonos, né, durante o sono, eu tinha sonhos muito perturbadores, eu tinha um sono muito agitado, eu acordava me debatendo, me sacudindo na cama. Sabe quando você tem aquela impressão de que você acorda, tipo, batendo assim na cama? Muitas vezes eu acordava me segurando no lençol. Eu tinha noites conturbadíssimas, e aí lógico, né, acordava super mal no dia seguinte, minha produtividade super baixa, eu parecia um zumbi, porque eu ficava super mal durante o dia, não conseguia dormir direito de noite, passava o dia inteiro que nem um zumbi à base de café e energético. Hoje tem café? E à noite, de novo, o processo se repetia, eu não conseguia dormir outra vez, e isso transformou-se num ciclo vicioso, e eu tava super irritada, e... Quero café! Enfim, era tudo muito complicado, muito complicado. Eu cheguei a procurar um médico mesmo. Várias áreas da vida são afetadas, não só o humor. Antes da pandemia, um psiquiatra, e para falar sobre isso, ele me diagnosticou com síndrome de ansiedade, síndrome de pensamento acelerado e mais um monte de outras coisas. Peste bubônica, câncer, pneumonia. E me deu uns remédios para tomar. Rancor, cisticicose, cachumba, difteria. Psicotrópicos mesmo. E eu sou uma pessoa que eu sou meio chata, muito chata. Eu não topo tomar qualquer coisa, assim.
E eu fui ler as bulas dos remédios e eu entrei em choque. Eu falei, cara, eu não vou tomar isso nem fodendo. E aí, a partir daí, que foi no meio do ano passado pra cá, eu comecei a procurar alternativas, porque eu falei, gente, eu fui procurar o tal do psiquiatra, eu li as bulas dos remédios e eu falei, cara, eu não vou tomar isso, entendeu? Tô com depressão! Isso vai me fazer muito mais mal do que bem. Eu vou procurar alternativas e foi aí que eu comecei a caçar terapia, fui lá na porra do Daime, eu não te contei do processo do Daime, aliás, anota isso pra gente conversar sobre, porque este processo do Daime foi um gatilho absurdo para as minhas crises de ansiedade. Eu acho que depois desse processo, assim, foi quando eu comecei a ter crises semanalmente, foi muito ruim. Foi ruim por um lado, né, porque desencadeou todo um processo psíquico muito, muito complicado pra mim, mas por outro foi bom, porque foi o que me botou mesmo pra correr atrás, porque a gente não é aquela coisa, né, tem uma crise de ansiedade aqui, uma crise de ansiedade ali, e você fica na zona de conforto e não corre atrás de nada. Daí eu fiquei naquele processo de não tomar os remédios que o médico mandou, de não fazer terapia, de achar que Deus ia me curar, né, mas enfim, tomei vergonha na cara depois do Daime, porque ele realmente abalou as minhas estruturas físicas, psíquicas e emocionais, e aí eu comecei a efetivamente procurar tratamento, e foi assim que caí aqui neste dia de hoje. E, enfim, acho que a apometria entra aí como um complemento para assentar, vamos dizer assim, né, para fechar tudo isso e pra gente botar uma pedra em cima desses processos e daqui pra frente, óbvio, sem abandonar nada, né, apegada nas situações novas, levando tudo adiante aí nesse caminho de melhora em todos os aspectos. Acho que é isso, me enrolei de novo, né, mas tudo bem, corta aí. E se eu dissesse que a realidade que conhece é uma de muitas? Foi mal. São as vozes. Vocês vão para um lugar muito ruim. Pois esta noite jantaremos no inferno! Sou conhecida por ser bem irritante. Eu já vou logo avisando. Cala a boca, menina!